Olá, meninas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Enquanto a gente lava a louça e prepara o almoço, a gente vai discutir política. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser. Eu sou a Meva. Eu sou a Silvana. E hoje, nesse podcast, seremos anfitriãs do professor doutor Fábio Gentile. Boa tarde, doutor. Hoje nós vamos falar sobre fascismo, populismo, democracia, a partir dos acontecimentos recentes nos Estados Unidos. Então vamos mexer esse doce. Sim, vamos começar nossa entrevista. Quem é o professor Fábio Gentile? Boa tarde a todos e todas. É muita felicidade ficar aqui. Aceitei com muito carinho o convite da Meva e da Silvana, em geral da comunidade de base petista, para participar da minha contribuição para este projeto. Então, eu sou um professor italiano do sul da Itália, mas que mora no Brasil já há alguns anos, e sou professor da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. E a minha trajetória de pesquisa, de estudo, foi toda na Itália, até o doutorado, e depois me mudei para o Brasil para fazer pós-doutorado na USP. E logo depois me mudei para Fortaleza para assumir esse cargo, essa vaga de professor na Universidade Federal. Eu sou professor de Ciências Políticas no Departamento de Ciências Sociais e o meu interesse de pesquisa é sobre a teoria política. Eu me interesso de fascismo, de autoritarismo, de populismo, de democracia também. E tento, um dos meus interesses é também tentar de fazer um vínculo intelectual entre a Europa e o Brasil. Por ser eu europeu, italiano, eu quero que na Itália o Brasil seja mais estudado, conhecido, e, pelo outro lado, também que no Brasil tem ainda mais interesse sobre a história e a cultura italiana. Me parece que estou conseguindo fazer isso bastante, porque os meus estudos estão despertando bastante interesse na comunidade científica, mas também em geral na sociedade brasileira, porque temas como fascismo, autoritarismo, populismo, crise da democracia são temas de grande atualidade na Europa e também no Brasil. Temos uma conjuntura realmente marcada por uma crise neofascistas, populistas na Europa e no Brasil. E também nos Estados Unidos, como a gente vai falar hoje. Então, por isso, acho que a minha presença aqui no Brasil pode ser uma presença realmente interessante para quem está interessado em estudar, conhecer melhor esses fenômenos, não necessariamente especialistas, porque o meu conhecimento é à disposição da sociedade brasileira. Então, por isso que eu aceitei com muito prazer o convite da Meva e da Silvana, porque acho que elas estão fazendo um projeto muito interessante, aproximando a política com a sociedade, retomando aquele espaço tradicional que era do PT, da esquerda, espaço assim de organização da base social e política. Me parece que é muito interessante, porque estava faltando, talvez nos últimos anos, com a crise de governo, o partido está se renovando e justamente
é importante voltar a ter um vínculo importante com aquela base eleitoral do partido. Então, eu estou à disposição para contribuir para este projeto, porque acho que é muito, muito interessante e, no fundo, é o que a esquerda tem que fazer. A esquerda tem que fazer isso, tem que ocupar aquele espaço de articulação, organização da base social. Isso sempre foi, tradicionalmente. Então, É verdade, professor. O nosso interesse realmente é falar com militantes, saber não só trazer pessoas como o senhor vir aqui falar sobre um tema tão atual, tão importante, mas também trazer a base. A gente quer saber como que está a vida do cidadão, porque como ele se sente ter que pagar pelo preço do gás de gasolina, a gente quer estar mais próximo da base da sociedade. Ele também, esse espaço é dele. Ele pode vir falar com a gente quer saber como ele está se sentindo nesse momento. Agora, qual é o olhar do senhor sobre... Porque o senhor, como pesquisador italiano no Brasil, como o senhor vê o Brasil de agora, desse momento com o Bolsonaro? Então, a situação do Brasil é uma situação muito complicada. A meu ver, nós precisamos tentar entender que a soberania popular, claro, tem que ser respeitada numa democracia, quer dizer, precisamos respeitar o voto de milhões de brasileiros que votaram para Bolsonaro, porque estamos numa democracia, mas nós temos a obrigação de tentar entender por que isso aconteceu. Uma pergunta nós precisamos fazer fazer uma análise sobre como é possível que foi escolhido esse presidente, esta figura. Precisamos entender que trata-se de milhões de pessoas que votaram para ele. Não podemos imaginar que são milhões de pessoas totalmente sem noção. É claro que você tem na escolha do Bolsonaro. Sem dúvida, você tem um elemento de populismo. O que eu entendo por populismo? Populismo é um modelo político, ideológico ou político, que ele, nos últimos anos, ele ganhou muito sucesso a partir da década de 90. Nós temos também a lembrança do Collor, já na década de 90, no Brasil. Populismo é uma tentativa de destruir a democracia por dentro das instituições. Os populistas, eles se apresentam nas eleições. É como você pode ver, Trump, o Bolsonaro, eles se apresentam nas eleições. Até eles declaram de respeitar os princípios constitucionais, a soberania do povo. Mas, quando eles vão no poder, eles sempre têm um papel muito assim contra a Constituição, contra também o processo institucional da democracia. O que eles fazem? Levantam setores da sociedade contra a democracia, contra a política, apresentando um discurso também moralizador. Quer dizer, a política é corrupta, só tem bandidagem no poder, precisa limpar tudo isso. E precisa também tirar as mediações entre instituições
e povo, porque o povo está cansado do processo institucional, ele quer soluções na hora, quer resolver as coisas na hora. Então, o político populista se apresenta assim. Me parece que Bolsonaro se encaixa bem nesse perfil. Além disso, ele foi muito apoiado pelo Poder Judicial, porque ele se aproveitou muito da Operação Lava Jato. Seria difícil pensar o sucesso de Bolsonaro sem aquele espaço aberto pela Operação Lava Jato. Bolsonaro, a princípio, e então, o problema agora é que estes populistas, na hora que eles vão no poder, não necessariamente conseguem governar o país. Essa é, a meu ver, uma das tragédias do governo Bolsonaro. Porque o discurso moralizador de limpeza da política pode até funcionar quando você está nas eleições, na campanha eleitoral. Então, você fala, o PT é corrupto, o PSDB é corrupto, toda a política brasileira é corrupta, então nós apresentamos uma nova política. Isso pode até funcionar, muitos eleitores podem até acreditar nisso, mas o problema depois é quando você governa. E agora, o que nós estamos observando no governo Bolsonaro? Mesmo se a gente quisesse se colocar, digamos assim, na lógica do governo, por exemplo, uma lógica neoliberal do governo, de privatizações, desmonte do Estado Social, corte nos orçamentos para a universidade, para a pesquisa, enfim, mesmo se a gente quisesse se colocar nesta lógica, não conseguimos ver nenhum benefício. A economia brasileira está recuada, está caindo abaixo, o PIB brasileiro não está crescendo, o real está totalmente desvalorizado, não estamos vendo benefícios, desemprego, greves de várias pandemia no Brasil, enfim, é realmente uma situação desastrosa. Mesmo se a gente quiser se colocar numa lógica econômica, economicista do ministro Guedes, por exemplo, não conseguimos achar nenhum benefício para o país. Então, a situação do Brasil é uma situação, a meu ver, desastrosa. Inclusive, os últimos acontecimentos mostraram, inclusive, que haverá, muito provável, esse governo chegando até o fim do mandato, com estas manobras, assim, estes arranjos dentro da Câmara que foram feitos, haverá um governo que vai chegar até o fim do mandato e, então, não é para esperar nada de bom até o final de 2022, eu acho. Realmente, a previsão não é boa. Infelizmente, eu vejo assim a conjuntura brasileira. Embora, pode ser que as eleições nos Estados Unidos, com a vitória de um presidente democrata, possam, de uma certa forma, ajudar um pouco a melhorar um pouco o avanço, assim, ou pelo menos limitar um pouco o avanço das direitas extremas na América Latina e no Brasil. Mas precisamos ser bastante realistas sobre isso, eu acho. Professor, falando nos Estados Unidos, o senhor acha que foi uma tentativa de golpe fascista
o que o Trump tentou impor agora no final de janeiro? Então, é uma questão bem complicada, bem complexa, isso aqui. Muitos falaram de golpe fascista porque realmente houve algo que nunca aconteceu nos Estados Unidos. A gente costuma dizer que, mesmo com muitos defeitos, a democracia nos Estados Unidos se apresenta como um modelo para todos na Europa, na América Latina. Então, justamente, muitos acharam que o que aconteceu foi algo muito sério, realmente, porque setores do eleitorado do Trump, setores mais extremos, assim, até se apresentando com blusas, camisas nazifascistas, assim, invadiram o coração das instituições norte-americanas, o Capitólio. Então, isso realmente entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. Se falou de golpe fascista, se utilizou esse conceito de golpe fascista para incentivado pelo próprio discurso de Trump para analisar e pensar esses acontecimentos. Agora, eu preciso dizer que, claro, quando nós temos algo tipo invasão de uma instituição democrática, quer dizer, quando vem questionada desta forma uma instituição democrática, é claro que a gente pensa logo, na hora, no fascismo, no autoritarismo, nas ditaduras. Só que precisa tomar um pouco cuidado. Não há dúvida que é claro que tem elementos de fascismo, mas o fascismo histórico, aquele que a gente conhece, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, ele golpeou a democracia, ou pelo menos o Estado liberal, que não era ainda democrático, mas golpeou as instituições de fora. Não foi pelas eleições. O Trump já foi um cara que ganhou as eleições e, então, golpeou dentro as instituições. Então, já isso apresenta uma diferença. Outra diferença com o fascismo clássico é que o fascismo clássico tem um projeto de Estado totalitário. E esse Estado tem que dar também, organizar a vida de cada indivíduo, inclusive criar um Estado social, embora um Estado social totalitário. Agora, no caso do Trump, você tem uma política econômica neoliberal, quer dizer, de desmonte do Estado. Além disso, a maioria desse eleitorado de Trump, tirando aqueles mais radicais, é um eleitorado bem individualista, neoliberal, não está interessado no Estado social, não está interessado muito no que é público. Então, aqui nós temos uma diferença com o regime fascista clássico. Onde o Trump se aproxima, mas também o Bolsonaro se aproxima com o fascismo clássico, é, sem dúvida, naquela manipulação da mídia, o utilizo da fake news como ferramenta fundamental da política, e a mentira desses líderes é uma ferramenta que eles utilizam para mobilizar o eleitorado, para ganhar as eleições, para criar um movimento ideológico a favor do líder Bolsonaro ou Trump. Entenda, então, que aqui, sem dúvida, se aproxima ao fascismo. E depois tem aquele discurso racista, homofóbico,
que também é presente, bem claro, na esse fascismo, né, doutor Fábio, ele, como o senhor diz, ele tenta destruir, né, a democracia por dentro e deixa o país assim meio descontrolado. O senhor poderia falar um pouquinho mais como que esse fascismo de hoje diferencia com o fascismo de antigamente, né? Porque o senhor falou que eles são eleitos e eles vão destruindo as instituições por dentro. Como que a gente pode sentir isso no dia a dia? Qual que o senhor vê assim? O que o povo brasileiro pode saber assim, quando as instituições não estão funcionando? Isso pode ser observado em vários níveis. Por exemplo, o próprio discurso do líder, o presidente, ele é sempre contra as instituições. Mesmo quando ele está no poder e deveria ser fiel às instituições que ele defende, representa, ele continua atacando, questionando, de várias formas. Por exemplo, elogio da ditadura. Isso também é um discurso que tenta de vincular, é um discurso a favor do poder militar, que apoia o governo Bolsonaro. Mas, enfim, elogio da ditadura, todos os dias. Ataque à Constituição, princípios constitucionais. Negar o vírus, por exemplo, negar a ciência, negar o avanço da ciência, negar que estamos em uma condição perigosa, negar que o vírus ele realmente é perigosíssimo. Então, negar é utilizar a mentira como ferramenta. Agora, é claro que a política ela é sempre bastante mentirosa, mas nunca chega neste nível de mentira. Trump e Bolsonaro utilizam a mentira como ferramenta do seu discurso ideológico político. Então, é também a manipulação da mídia e uma ocupação do espaço na rede social, que me parece que foi um dos grandes sucessos do Bolsonaro. A capacidade de ocupar um espaço nas redes sociais com justamente mentiras, manipulação de informações, negacionismo. Isso realmente funcionou muito bem, tanto que ganhou muitos eleitores. Agora, eu quero dizer que existe uma relação entre este tipo de políticos e uma massa social. Uma massa social que nós precisamos entender o seguinte: quando nós falamos de um líder político populista ou fascista, nós temos que pensar que este líder foi eleito por milhões de pessoas. Há um consenso. Então, quando nós falamos o que Bolsonaro faz para alimentar o seu discurso fascista ou populista, temos que pensar que, por outro lado, tem uma massa de pessoas que gosta desse discurso, que se encontra nesse discurso, que apoia esse tipo de não é a massa, digamos assim, não é a sociedade dos indivíduos racionalistas que a gente costuma pensar, como uma sociedade que vai escolher líderes políticos esclarecidos, democráticos. Não é assim. A massa social utiliza outros
utiliza, escolhe os seus líderes de acordo com outros conceitos, valores. Por exemplo, um vínculo simbólico, carismático entre o líder e esta massa. Outro elemento, por exemplo, que a ideia da segurança, a ideia da corrupção, que é fundamental, a ideia de uma justiça, de um discurso moralizador. Agora, é claro que o Bolsonaro tem o amparo de alguns movimentos religiosos no Brasil, que cresceram muito, se espalharam muito. Pensam nos evangélicos, por exemplo, e também tem o amparo do poder militar, a corporação militar. Agora, também, alguns setores do mundo produtivo, empresarial brasileiro, apoiaram o Bolsonaro. Talvez, hoje, esses setores estariam mais arrependidos, porque o Brasil não cresceu nos últimos anos, não consegui, digamos assim, atrair investimentos estrangeiros, de acordo com aquela que era a promessa do ministro Guedes. E então, realmente, muitos se arrependeram. Também, agora, talvez há ainda uma elite que apoia ele, mas eu acho que quem está apoiando ele agora são os movimentos religiosos, o poder militar e alguns setores da sociedade brasileira. Ele também sabe que não vai ser fácil ser eleito nas próximas eleições, tanto que já está tentando de fazer tudo para ficar até 2022, evitar o impeachment, pelo menos, e daí depois, nesses 2 anos, mais ou menos, que estão faltando para as eleições, tentar algumas estratégias que agora a gente não sabe, ou até torcer para um milagre. Milagre seria que, de repente, o Brasil inicia um processo de crescimento assim, econômico, mas acho muito, muito difícil, pelo jeito. Professor, então, só para a gente resumir para as nossas amigas, então o populismo ele golpeia a democracia por dentro, enquanto que o fascismo ele ataca de fora. No governo Bolsonaro, a gente pode dizer que ele está usando do populismo e do fascismo. E outra coisa, essa questão do negacionismo e do fake news pertence tanto ao fascismo e ao populismo ou não? Então, eu vejo ele como o líder populista que mais se aproxima ao fascismo clássico. Sim, concordo com você. É como eu falei, ele esvazia a democracia pela via eleitoral, ficando no cargo, mexendo nas instituições, até criando estratégias, criando alianças nas instituições, como a gente observou nos últimos dias. Quer dizer, são estratégias não necessariamente fascistas. Você encontra também numa democracia a ideia de comprar votos a favor, é uma ideia que você encontra em muitas democracias também na Europa. No meu país, na Itália, isso é um processo comum, sempre teve isso, a compra de votos, a compra dos deputados para apoiar um governo, sempre teve na democracia. Agora, onde ele se aproxima ao fascismo é justamente neste elogio da ditadura militar,
no negacionismo, no racismo, na homofobia. Agora, nós podemos dizer, esse discurso que ele faz, talvez é um discurso mais para tentar de alimentar o apoio de uma parte dos eleitores, porque ele sabe que depois, e aqui está o populismo, ele sabe que depois tem que, de qualquer forma, governar e lidar com os poderes. Por exemplo, as sabe que não é possível golpear a democracia para dentro. E daí, então, tenta as estratégias clássicas de governos, de outros governos também, compra de votos na Câmara, na Câmara dos Deputados, por exemplo, para tentar de alimentar o seu poder e evitar de cair, de sair. E isso mostra o que eu estava falando, quer dizer, é um populista que, na hora de governar, utiliza todas as estratégias mais ou menos legítimas para governar e, ao mesmo tempo, faz um discurso fascista para mobilizar setores do seu eleitorado, setores mais racistas, mais homofóbicos, que estão a favor mais da ditadura militar. Eu vejo assim ele. O senhor não acha assim meio estranho o que aconteceu ontem? Ele ir lá na Câmara dos Deputados para ler a carta, falar do que estava acontecendo naquele momento, porque não havia necessidade dele ir lá, né? Tipo assim, eu acho que é uma invasão, apesar dele ter sido eleito pelo povo, eu acho que ele não deveria ter esse direito de ir lá, né, confrontar os deputados porque estavam chateados, né? Alguns não ganharam. E foi aquele jogo de cartas marcadas, como o senhor mesmo falou, comprou vários deputados ali, né, para que eles votassem no Arthur Lira, e depois ele foi lá. Eu acho que, tipo assim, é um confrontamento com a Câmara dos Deputados, né? Depois que o senhor falar sobre isso, eu queria que o senhor já entrasse na nossa pergunta, que seria o que Biden deve fazer nessa primeira fase do seu mandato? Sim. Então, eu concordo com você, acho estranho, ou pelo menos eu interpreto isso como um conflito de poderes, uma invasão dos outros poderes, uma falta de respeito das instituições, da Constituição. Sem dúvida, tem esse problema aqui. A sua presença lá é uma presença desnecessária, porque ele não precisaria ficar lá, ele tem o seu espaço, tem o seu lugar de fala, onde ele vai falar para o povo, não precisa invadir outros espaços. Mas ele faz isso de acordo com uma estratégia que me parece bem clara, aquela de invadir, desconhecer princípios fundamentais da democracia, princípios clássicos, tipo a separação dos poderes, por exemplo. Princípio clássico. Ele, cada dia, atropela os princípios clássicos da democracia, separação dos poderes, invade qualquer poder falando coisas sem também ter nenhuma noção e competência, fala de poder judicial, fala de história, fala de ciência, fala de remédios para o Covid, fala de qualquer coisa que reflete também a questão da crise da democracia liberal representativa.
E diria também outra coisa, mas isso seria um debate também, que não podemos fazer hoje. Tem também um problema no próprio modelo institucional do presidencialismo de coalição brasileiro, que e também sempre a procurar... Professor, eu acho que travou aqui para mim, eu perdi o comecinho, quando o senhor disse o próximo debate. Retome daí, por favor. Sim, estava falando que haveria também um outro elemento, seria interessante, que seria o presidencialismo de coalição. Este presidencialismo de coalição brasileiro não está funcionando mais, porque tem um problema de que o presidente, todas as vezes, por alguma razão, para garantir uma aliança, para garantir uma coalição, para ficar no poder ou para evitar um impeachment, ele sempre tem que atropelar as instituições e também, às vezes, jogar sujo para se manter no poder. Mas, na visão do senhor, o PT fez isso? O quê? O PT não atropelou as instituições, Dilma não atropelou? Não, eu estou falando em geral. Por exemplo, se você pensar no governo Collor, o Collor também, quer dizer, quando um governo, quando um presidencialismo, ele precisa evitar o impeachment de qualquer forma, ou garantir uma aliança, uma base, ele utiliza todas as estratégias. Agora, o impeachment não é uma medida normal, é uma medida de emergência na Constituição. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil? Está acontecendo algo muito complicado, porque nos últimos anos, a partir do segundo mandato da Dilma e com o governo Bolsonaro, nós estamos tendo estamos tendo pedidos de impeachment como medida para o presidente cair. Isso é uma medida emergencial. Então, o que estou querendo dizer? Que o presidencialismo de coalição não está funcionando bem. Seria interessante repensar o próprio modelo institucional brasileiro, porque parece que está virando mais uma democracia representativa que nem na Europa, quer dizer, com um modelo parlamentarista. Se ele cai, vamos para as eleições. Isso que estou querendo dizer. Agora, no Brasil, com o presidencialismo, isso fica muito mais difícil. Então, é preciso repensar um pouco tudo isso. Agora, sobre o caso norte-americano, o que nós esperamos do Biden? Claro, precisamos ficar realistas. Não é que o Biden ele vai mudar a política imperialista norte-americana. Nós temos também, como a gente sabe, alguns presidentes democratas, eles até na época do mandato dele, teve bastante guerras. Então, não é que o presidente norte-americano, o presidente democrata, ele é um cara que consegue, digamos assim, limitar a estratégia geopolítica imperialista dos Estados Unidos. Não vai acontecer isso. Precisamos ser realistas. Por exemplo, também isso vai de acordo com outras lógicas que estão até acima do próprio presidente eleito. O que nós podemos razoavelmente assim esperar é que o presidente democrata ele vai, como ele já falou no discurso de posse, vai tentar normalizar
a democracia, depois de uma época de grande conflito, a eleição nos Estados Unidos foi muito disputada, acirrada, carregada assim. Então, ele vai tentar de pacificar as almas, normalizar a democracia, tentar de fazer um bom governo de todos e para todos, porque a democracia é isso, no fundo, é o governo de todos e para todos. E mesmo se você é eleito e ganha, porque há uma maioria que vota para você, um dos princípios fundamentais da democracia é que você governa para todos. Então, tem que respeitar as minorias também. Então, acho que o Biden é um cara que vai respeitar a questão também multirracial, multicultural dos Estados Unidos. Não haverá, eu acho, na época do Biden, aquelas questões, aqueles conflitos raciais bem acirrados. Talvez ele vai tentar normalizar isso. É provável que esta política do Biden na América Latina vai ter tipo um retorno em termos de um avanço de uma onda mais democrática e progressista. Pode ser que nas eleições de 2022 no Brasil realmente nós teremos uma mudança de presidente, como a gente espera. Enfim, eu acho que esse é um diálogo, mais aproximação com as forças progressistas da América Latina, também da Europa. Enfim, acho que é isso que ele vai fazer, sem dúvida, e já está fazendo. E também um pouco mais de respeito por questões tipo ambiente, questões de gênero, de identidade, questões raciais, como falei. Sem dúvida haverá mais respeito por isso, e mais cuidado. Claro, sempre ficando muito realistas, porque nós estamos numa época que realmente a democracia está muito em crise e estamos observando também outra coisa, uma incompetência no poder. Gente muito sem competência. Não acho que o Biden é um incompetente, mas precisamos tomar cuidado com nosso otimismo assim. Precisamos ser realistas. Estamos numa época muito difícil da política. Professor, eu quero perguntar, assim, ontem eu li uma notícia de que o Biden recebeu um dossiê que desaprovava acordos com o Brasil pela questão dos maus tratos ambientais, né? E, falando da incompetência, a gente vê, faz parte dessa destruição da democracia, Bolsonaro ter colocado essas pessoas nos ministérios, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente que deixa a boiada passar, um moço que cuida lá do Palmares é um negro que diz que no Brasil não há racismo. Na Secretaria da Mulher, a Damares, que é extremamente machista, sei lá o que é aquilo. Isso faz parte dessa destruição? E em relação a esse dossiê contra negociar com o Brasil? Sim, então, para você ter uma ideia da composição do governo do presidente Bolsonaro, é só voltar a ver aquela reunião dos ministros que foi liberada pelo Supremo Tribunal Federal. E lá você tem tudo claro. Tem claro o que? Uma mistura de incompetência, irresponsabilidade, falta de compromissos com as instituições, também ignorância,
enfim, realmente tem uma mistura de tudo isso que faz entender o que seria o projeto desse governo. Pela fala, na época, dos ministros e do presidente, realmente havia o quê? Um discurso um discurso muito antipetista. Se falava sempre de supostos inimigos petistas e comunistas do governo Bolsonaro. Isso era o discurso de todos, como se precisava ficar lá, nesse governo, para ocupar um espaço, mas sem pensar que, aqui o negócio do populismo, sem pensar que depois você tem que governar o país. Não é apenas ficar lá para tirar o poder dos outros, mas tem que governar também. Então, isso não está sendo feito. Como falei, não está sendo feito porque, inclusive, há uma presença forte do próprio Bolsonaro que mexe em todos os ministérios. As pessoas que estão lá indicadas realmente estão tendo um papel de boneco, que estão lá, sim, mas não tem uma competência, uma postura. Questões tipo o ambiente, a ciência, a cultura. É só pensar quem foi o ministro da Educação até antes de fugir para os Estados Unidos. Quem é o ministro da Saúde? Quem é o ministro do Ambiente? Esse é um bando de pessoas que não têm nenhuma capacidade, responsabilidade, postura ética, compromisso, conhecimento, sensibilidade. Estão lá apenas para alimentar uma eles estão lá. estratégia do poder ideológica e política antipetista e também, não é só isso, mas o antipetismo, sem dúvida, é um elemento fundamental desta lógica. E agora, sobre o dossiê Biden, o Biden ele já deu um recado alguns meses atrás, quando ele lançou a sua candidatura. Falou, se eu ganhar, a nossa relação com o Brasil de Bolsonaro, não vai ser fácil. Nós não somos Trump, somos nós somos o Partido Democrata, eu sou Biden, não sou Trump, eu vou ter uma outra relação com o Brasil, com o Brasil de Bolsonaro, não é com o Brasil em geral, com o Brasil de Bolsonaro. E agora ele está levando para frente essa política justamente para se opor ao desastre ambiental. Isso vai dificultar as relações entre Brasil e Estados Unidos. Agora, outra coisa também que chama atenção é que se o objetivo de Bolsonaro era manter um modelo de Brasil dependente, agroexportador, dentro de um processo, que é um processo histórico, econômico do Brasil, alimentar esse modelo de um país que é um país agroexportador, que é dependente, sobretudo dos Estados Unidos, que era, digamos assim, a serviço do Trump, e também esta política não funciona, porque além da mudança de presidente, acho que os Estados Unidos não estão interessados, mesmo com o Trump no poder, não estão interessados com ter um Brasil dependente deles. Realmente, não me parece que o Trump considerava Bolsonaro um aliado importante na sua política, realmente. Tá. Era o Bolsonaro que se considera um aliado importante do Trump, mas não era o contrário. Então, também isso fracassou.
não conseguimos entender, então, mesmo também nesta lógica de política de relações internacionais com os Estados Unidos, qual seria o benefício para o Brasil desta política do governo Bolsonaro? Já na época do Trump, ele não estava interessado em nada sobre o Brasil, o que o Brasil vai fazer, realmente. É estranho mesmo, que eu acho que também o Brasil, às vezes, ele não toma a responsabilidade para ele, né? Por exemplo, é tudo culpa dos outros. No caso do Lula, quando ele governava o país, ele falava, não, nós vamos fazer isso, é isso que nós precisamos fazer, nós vamos tirar, se eu terminar esse governo, o primeiro governo dele, eu quero tirar não sei quantas pessoas da fome, então, quer dizer, ele fazia, tanto é que a Dilma também criou Minha Casa Minha Vida, eles não deixava não deixava, tudo bem, existem os países no exterior, mas o que importa é o que a gente faz também, não dá para você só ficar dependente da geopolítica internacional. Agora, voltando aqui para o nosso tema, né? O senhor vê, né? Parece que estamos numa falência do sistema político, né? Porque veio a Lava Jato, veio o golpe, o sistema político, né, da direita decidiu tirar a Dilma através do golpe, achando, como mesmo naquela reunião que o senhor estava falando, que vamos passar boiada no meio ambiente, vamos fazer queimar, agora mesmo está ali, ontem falou que quer invadir as terras indígenas para colocar mais gado, não sei para que tanta coisa assim. O senhor acha assim que isso foi uma autofagia? E outra, essa maneira como o Bolsonaro vem agindo pode chegar a um autoritarismo? Porque esse campo democrático parece que está assim, esse campo democrático que fica em guerra todo esse momento, né? Que ele joga uma notícia, o leite condensado, depois que foi mais que teve? Que ele xinga a empresa, né? Então, esse campo democrático que fica sempre guerreando entre si, né? Pode vir, favorece ao surgimento de um regime autoritário? Eu acho que perigo de autoritarismo clássico, como a gente imagina, tipo a lembrança da ditadura militar clássica, com um golpe, os militares no poder, não acho que isso vai acontecer no Brasil. Haverá, sem dúvida, o apoio dos militares no governo Bolsonaro, mas, como a gente observou, ele depois tenta negociar nas instituições, compra votos dos deputados, enfim. São estratégias clássicas também da democracia representativa. Então, não vejo, porque inclusive esta época do golpe militar da América Latina já foi. Agora, se a gente pensa no que aconteceu, por exemplo, na Birmânia, alguns dias atrás, que teve um golpe, claro, nós assustamos, mas a Birmânia não é o Brasil. Quer dizer, é uma outra situação, um outro continente, é uma outra trajetória histórica. Por mesmo que as instituições democráticas brasileiras estejam fragilizadas, como você falou, com a Operação Lava Jato, o golpe da Dilma, o governo Bolsonaro, enfim, o apoio dos militares, tudo isso, não acho que nós vamos para um caminho de um golpe militar clássico. Não acho que isso vai acontecer. O que realmente não é, claro, não é, digamos assim, não é para a gente, então, confiar num cenário maravilhoso, porque já o que nós temos é assustador. Não precisa chegar a pensar um golpe militar, porque já a nossa situação é assustadora.
entendam, é assustadora justamente pelo que você falou, porque um governo, mesmo um governo neoliberal, deveria dizer, olha, eu estou privatizando tudo, estou queimando o ambiente, mas o PIB brasileiro está crescendo, não temos desemprego e a moeda brasileira está super valorizada no dólar e no euro. E assim poderia calar a boca de todos, porque falariam, é verdade, ele está destruindo o ambiente, mas o modelo do agronegócio brasileiro está se tornando o modelo, estamos crescendo muito com o nosso modelo agroexportador. E não é assim, entende? Essa é a tragédia. E como você falou, é uma autodestruição, sem um projeto. Nós não conseguimos entender qual é o projeto. Agora, por um lado, isso pode até ser o paradoxo positivo, quer dizer, se a gente pensa numa mudança de presidente nas próximas eleições. Por quê? Por um lado, você fala, se ele tivesse feito algo bom, hoje haveria mais chance de ser reeleito. Do jeito que está, justamente ele não tem chance de ser reeleito, a não ser que nos últimos 2 anos vai fazer um milagre. Mas acho impossível, seriamente impossível, inclusive porque a previsão de sair da pandemia é de mais um ano, mais ou menos, na melhor das hipóteses. Então, o país vai ficar parado mais um ano, mais ou menos, e o ano que vem vai ser a véspera das eleições, então vai ser um ano todo em função da campanha eleitoral, enfim. É difícil que depois, em poucos tempos, ele consiga consertar, arrumar esta casa caída assim. Então, eu diria que justamente eu também tento de entender qual o projeto, qual o benefício, quais os crescimentos realmente. Aquela reunião dos ministros me esclareceu muito a ideia, uma ocupação de poder para ficar no poder, mas sem ter um projeto de governo para o país. Muito bem, professor. É isso mesmo. Bom, eu acho que o nosso tempo está acabando e a gente já deixa o convite para o senhor para uma próxima. A gente gostaria que o senhor falasse quais são as redes sociais que o senhor tem. Eu já as conheço, eu já fui lá, já vi os vídeos ótimos, mas convido o pessoal para assistir. Sim, então, eu faz alguns meses que abri um canal e convido, então, o público, a base dos militantes do PT e dessa comunidade a visualizar, fazer inscrição no canal. O canal se chama Pílulas de Teoria Política. Está tendo bastante interesse também na militância de esquerda. Estou recebendo muitos bons comentários, muitos elogios, e isso me anima a levar para frente esse projeto, porque eu acho também que o nosso compromisso como intelectuais, professores, pesquisadores, é também ocupar esses espaços em redes. Perfeito. Somos intelectuais da nossa conjuntura, e a nossa conjuntura é marcada também pelo mundo digital. Precisamos estar neste mundo, debater, criar pensamento, também nesse mundo aqui, porque muito acontece nesse mundo virtual. A segunda coisa acho que talvez vocês estão sabendo, um passarinho falou para vocês. É verdade, o passarinho falou. E eu aceitei com muito carinho de fazer uma colaboração sobre um curso de convite a entender, convidando a base do partido, a base militante do partido, a política. O que é a política? Um curso básico sobre o que é a política. Muito bem. Eu vou fazer isso com podcast
gravações, enfim. Vou dar com muito prazer colaborar com a comunidade de base do PT. Ai, a gente agradece muito, professor, porque o senhor viu, né? A militância não percebeu que as redes sociais estavam assim sendo tomada pelos fascistas, né? Pelas pessoas que, porque se eles fossem lá e falassem o que eles fizeram, o que a direita fez, não, só fizeram mentiras, só criam mentiras nas redes. E nós não percebemos isso, mas agora nós acordamos, a nossa militância está aqui, agitada, querendo conversar com o militante na rua, nós queremos ouvir ele, nós queremos saber da luta dele, como que ele milita no seu bairro, na sua rua, na sua igreja, na sua escola. Venha falar com a gente, olha, se você vier falar com a gente vai ter um prazer de conversar com vocês. Então, muito obrigada. Muito obrigada, professor. Obrigada. O nosso canal no YouTube é Comunidades de Base Petistas. Esperamos vocês lá. E o podcast é no Spotify. Donas de Casa no podcast é no Spotify. Tá? Obrigada, tchau. O doce, né? Não podemos esquecer que a gente mexe esse doce. Ah, sim, professor. Já que o doce está pronto, a gente acaba por hoje. Beijo. Tá bom. Beijo.